Boa noite. Nós vamos apresentar sobre um artigo sobre parasitismo in vitro de meloidogene javânica por fungos nematófagos. O trabalho vai ser apresentado por eu, Thierry e Fernando. A importância dos nematóides javânica e os fungos nematófagos. Os nematóides são de grande importância mundialmente para a agricultura, porque eles causam grandes danos nas plantas, impedindo que elas se desenvolvam e causam anualmente um prejuízo gigantesco. E um dos nematóides mais importantes é o nematóide meloidogene javânica, porque ele é o nematóide que causa as galhas nas plantas e ele é responsável, ele abrange uma grande quantidade de espécies em que ele pode infectar. Então ele tem grande importância no mundo e no Brasil. E o trabalho tem o objetivo de avaliar a infecção dos esporos de 4 fungos isolados nos ovos desses nematóides e como eles conseguem impedir a eclosão desses J2 e se eles vão se manter vivos ou não. Bem, agora falando sobre os materiais e métodos, né? Primeiramente sobre como foram obtidos os fungos. Eles são fungos isolados e foram obtidos em áreas agrícolas, né? Depois foram ensacados e mandados para o laboratório. Para obter os fungos, foi utilizado o estipamento de solo, que é o método de Barron, de 1977, que foi posteriormente modificado por Santos. Né? Uma placa de Petri, onde foram colocados os fungos, né, e foram mantidos em meio de cultivo com o BDA. E aí no slide está mostrando as concentrações, né, e todos os ingredientes para esse meio de cultivo. E os ovos eles foram obtidos de uma fonte de inóculo proveniente do tomateiro. Então, foi tirado diretamente do solo os ovos que infestavam o tomateiro. Materiais e métodos. Aí, aqui está falando dos 4 isolados que foram obtidos, que eles denominados de CTFN-18, CTFN-37.1, CTFN-41.2 e CTNFN-49.2. Foi avaliado o parasitismo e a diminuição de eclosão do J2. Então seria o que? Os esporos parasitando os ovos e deixando eles inviáveis e como eles impediram a eclosão do J2, que são as parte infectiva do nematóide. Aqui mostra também a concentração de ovos. A concentração de ovos média foi de 200 ovos por ml e 3 juvenis por ml. E a mistura que houve foi, eles colocaram 2 ml, 1 ml de mistura de ovos, suspensão de ovos, e 1 ml de suspensão de esporos. Então eles colocaram os esporos junto com os ovos em um meio líquido. E foi feita a avaliação de número de ovos infectados e a eclosão de J2 em 48 horas e 120 horas. Bem, agora mostrando aqui em números os resultados obtidos. Essa tabela é a tabela que resume a variância do parasitismo, né, de ovos em redução da eclosão de juvenis. E aí a tabela que nos mostra em vários tópicos, não é? Primeiro, vamos aqui às fontes de variação, né? A gente tem os 4 tratamentos do 4 grau de liberdade. Os isolados e os isolados versus a testemunha. Então, primeiro a gente tem os tratamentos ali, os resultados. O TO significa total de ovos, ovos OP, ovos parasitados, TJ, total de juvenis, e se repete no recorde de tempo de 120 horas. Então a gente pode ver que inicialmente não tem diferença significativa entre os 3, né, o isolado tratamento e o isolado versus testemunha, mas na sequência já dá uma diferença grande. E quando os isolados eles não mostram uma diferença grande entre os ovos parasitados e o total de ovos, que significa que a porcentagem de ovos parasitados ela vai ser muito alta. E em relação ao total de eclosão de J2, total de J2, eles vão ser um número muito baixo
também, que foi até 0,17. Não é? Em comparação com os isolados versus testemunha, a gente tem uma diferença de 1, quase 1,1. E os números aumentam quando passamos para 120 horas, só que ainda se tratando dos isolados, é o que menos aumenta de todos. Significa que o tratamento foi bem eficiente. Aqui é outra tabela mostrando ovos parasitados, total de J2 em 48 horas e 120 horas. E aqui mostra o nome dos isolados que foram ditos e qual espécie são. Aqui então falam CTFN 18, 37, 49, 41. Aí tem que seus nomes são em ordem: Trichoderma SPP1, Trichoderma SPP2, Trichoderma SPP3 e Gongronella SP. Esse Gongronella SP é um fungo novo que eles estão avaliando, que eles acham que pode ter uma capacidade de infecção por ele ser capaz de quebrar a quitina e transformar ela em quitinase. Então, por essa característica deles, eles resolveram avaliar esse fungo para ver se ele tinha uma capacidade de parasitar os ovos e diminuir a eclosão. E aqui a gente consegue observar que não teve muita diferença entre os ovos parasitados, entre os tratamentos com fungos. E a testemunha, é claro, não tinha esporos, então ele não teve ovos parasitados. Já o número de J2 que eclodiram, a gente percebe que o Trichoderma SPP1, ele junto com o Trichoderma SPP3, teve um menor número de J2 que eclodiram. E o Trichoderma SPP2 e Gongronella teve um número maior de J2. Só que a diferença para testemunha que não havia fungos é muito grande, que seria uma diferença significativa. Eles apresentaram uma quantidade de J2 bem inferior à testemunha. E quando a gente observa a 120 horas, essa diferença aumenta ainda mais, com a testemunha apresentando 21 juvenis que eclodiram, de 7 ela passou para 21, e a gente percebe que na ordem foram 3 para o Trichoderma SPP1, 4,75 para o Trichoderma SPP2, 2,25 para o Trichoderma SPP3 e 4,5 para o Gongronella SP. Então a gente percebe que entre eles não há tanta diferença entre o número de ovos, que também aumentou a quantidade que foram parasitados, e o número de eclosões de J2. Mas com a testemunha a diferença é muito grande, então isso mostra que eles são eficientes no processo de impedir a eclosão de J2. Isso associado a uma planta resistente poderia ter um benefício grande. Bem, agora falando sobre a nossa tabela 4, né, a tabela de diferença no parasitismo de ovos e redução na eclosão de juvenis, a gente usa também as mesmas 4 espécies fúngicas, né? Agora falando sobre as 120 horas, a testemunha, elas não tiveram ovos parasitados, né, obviamente, e então o seu total de eclosão de J2 vai ser muito alto. Mas em relação à testemunha, todos eles tiveram um bom desempenho, ficaram muito distantes. Coisa do pior deles aí foi a Gongronella, que teve um menor desempenho em questão de ovos parasitados. E aí, consequentemente, na questão de eclosão de J2, os que se saíram melhor em questão de ovos parasitados foram melhor do que a Gongronella. Mas, curiosamente, na Trichoderma SPP2, a gente percebe que mesmo tendo um número elevado de ovos parasitados, ela conseguiu ter um desempenho menor em questão de eclosão de J2, né? No caso, eclodiram mais J2 do que as outras. Então, de todas essas daí, a mais eficiente em 120 horas seria a Trichoderma SPP3 e a SPP1. Aqui mostra a foto da testemunha, que é a letra A, que ele não tem esporos, então a gente consegue ver os ovos, que esses formas ovais aí, e o nematóide na parte de baixo. Na B já parasitismo causado pelo STFN37.
AC seria parasita causada pelo STF-18, AD pelo STF-41, STFN-41 e AE pelo STFN-49. E a gente percebe que os esporos em volta dos ovos e que eles estão degradando os ovos. Dá para perceber alguns ovos degradados, por exemplo, nascer na parte de cima. E também a gente consegue perceber eles em volta dos ovos e em volta dos nematóides, mostrando que eles estão se alimentando desses ovos nematóides. E como eles fazem isso? Eles quebram a quitina, e depois que a quitina quebrou, que era a forma de defesa do ovo, eles, por mecanismo de penetração, eles entram dentro do ovo e consomem com aquele material que tem ali dentro, matando ele. Aqui na parte, na E e na D, dá para perceber algumas hifas em volta dos ovos, que são as hifas que vão entrar ali dentro penetrando. A hifa que penetra e a hifa que consome com o material lá dentro são hifas diferentes. Então provavelmente essa hifa de fora é uma hifa que penetra o ovo. Bem, aqui nós temos um gráfico, né, que mostra o número de juvenis que foram recolhidos da Meloidogene javanica em função dos tratamentos, né, os de 48 horas e os de 120 horas. Inicialmente a gente tem aí 48 horas com a coloração mais escura e 120 horas cinza mais claro. E aí a gente tem o número de métodos de juvenis, o número mínimo médio de juvenis, né, e na coluna de baixo, né, no eixo X, a gente tem as variedades de espécies de fungos nematófagos. E aí o 37/1 é o nosso 37.1, o SSP1, que ele foi muito regular, a questão do passar das horas, né, foram perdendo a mesma quantidade ali nascendo, eclodindo a mesma quantidade de juvenis. E a testemunha, como nós já mostramos no gráfico, nos gráficos anteriores, ela tem um número de eclosão muito alto. Mas ainda assim, a gente tem o 49.2 e o 18, eles estão se mostrando muito eficientes, apesar de em alguns momentos eles não terem sido os mais eficientes das outras tabelas. No caso do 49.2 aí, a gente vê o melhor de todos os números de eclosão de J2. E a conclusão do trabalho do artigo foi que os isolados fúngicos se mostraram promissores na infecção in vitro de ovos e na redução da eclosão de juvenis. Então eles foram eficientes nesse processo da espécie de Meloidogene javanica, sendo os isolados CTNF18 e 37 mais eficientes no processo de parasitar os ovos. E os isolados pertencentes ao gênero Grongonella, STFN41.2, foi promissor no presente estudo e apresenta alto potencial biotecnológico. Novos estudos são necessários para verificar a capacidade de parasitismo da massa de ovos in vitro e a redução de número de galhas no número de ovos em plantas de importância agrícola inoculadas com Meloidogene javanica em condição de casa de vegetação e campo, naturalmente infestados pelos nematóides das galhas. Então, eles foram eficientes nesse processo, alguns foram mais eficientes, como o 18 e o 37, e também esse novo fungo que eles avaliaram, que foi o Grongonella, também se mostrou eficiente nesse processo. Então, também deve ser feito novos estudos com ele, a fim de conseguir um material agrobiológico para poder ser usado em campo. E também é necessário novos estudos com esses fungos para avaliar eles em caso de vegetação, como eles funcionariam eles na prática, se eles aumentariam a produção, se eles diminuiriam a quantidade de infecções de ovos e como que aconteceria. E esse é o final do nosso trabalho. Agradecemos a todos que vão assistir.